compartilhar. Estão vendo os slides? Sim, Pro. Então tá bom. A gente vai fazer uma atividade, tá? Uma revisão aí das últimas aulas, ok? Essa não precisa me enviar, tá certo? Mas eu gostaria da participação aí de vocês, porque provavelmente já a B2 vai ser no início do mês que vem, né? Então, assim, já para vocês irem preparando, fazendo uma revisão, tá certo? Para tirar todas as dúvidas referentes à disciplina. Aqui. Oi, Eduardo. Beleza? Beleza, e você, tá bem? Tô. Então tá bom. É porque hoje eu estava procurando, sempre você posta o link do dia, né? Eu peguei o link do dia 11. Você pegou o link do dia 11 e entrou? Normal? Foi. Ele entra normal, Gente, será Pro. que esses O link links é é tudo igual? É único. E os coordenadores falam pra gente todo... Não, É, é porque único, porque desde o primeiro dia que teve essas aulas, eu só salvei o link no Word e fica lá. Toda vez que eu vou entrar na sua aula, eu só clico em cima. Nossa, é bom saber. É bom saber, porque pelo menos o que os coordenadores falaram pra gente era que toda semana tinha que postar o link da aula. Mas Não acho que nem eles necessariamente, pelo sabem menos pra disso, gente sabia? não, acho que eles não Porque devem saber disso. a Tatiana usa um link só? Mas será que Ó, ela pras só não aulas que eu- altera? Não, não Pro. tem. Eu acho que não, Tati. Ô, Desculpa, Pro. Natália. Oi, Brenda. Então, pra gente o mesmo link funciona, só que você tem que postar, eu acho que é pra ficar como base que você deu as aulas naqueles dias, entendeu? Porque a Michelle, ela tava usando o mesmo link, só que ela foi botando as datas depois, entendeu? Ah, entendi. É como se Por fosse uma isso. presença para vocês. Eu penso isso também. Ou vocês observaram que agora adicionou, porque o meu Tem até uma então mão. não tinha. Você clica, diz assim, como diz assim, eu quero falar. Eu gostei aqui, ó. Vocês Você vê que levantarem a eu mão. fiz um teste agora, eu levantei a mão, tá amarelinho aí, né? Tá. É menos bagunça, né? Aí, ó. Ah, é legal, assim. É legal, porque pelo menos o professor dá para ter uma ideia quem que tá falando, quem que quer participar. É interessante. Ó, a turma de vocês é joia para participar das aulas. Tem turma que eu falo com as paredes, mas tudo bem. Tem que Nath, participar mesmo. Oi. eu sei que eu já fiz essa pergunta, mas eu fico, pelo menos, me corroendo de curiosidade. A única disciplina que eu tô com nota vermelha... Que eu não lancei as atividades para vocês ainda. Fica calmo. Fica calmo. Olha, eu estou careca de tanto ficar calmo. Gente, eu vou contratar alguém para me ajudar a corrigir as atividades. É muita coisa. Vocês querem ser Eu estou disponível, professora, se você quiser. Está disponível? Oi, Pro. Oi. Pro, eu vou mandar minha atividade só amanhã, tá bom? Tá bom. Deixa eu já Jojo? ficar. É o Jojo que tá falando? Isso. Ô, Jojo, que saudade, Jojo. Nasce quando, meu amor? Oi? Nasce quando, bebê? No final de junho. É porque estavam me Nossa, perguntando. já tá aí, já. Eu estava me perguntando, aí eu falei, rapaz, eu acho que é junho ou julho. É um negócio assim. É junho, finalzinho de junho vai nascer, gente, mas Ô, Jojo, o médico já falou que pode adiantar. Deixa eu falar um negócio. Você sabe que a Rita tá afastada e o Marcos, né? Tá, sei. Eu fiquei tão... O Marcos tá tão borocochô, ele tá morrendo de medo. Eu fiquei preocupada com eles também. Pois é. O negócio tá... Professora, deixa eu tirar uma dúvida. Diga. A sua matéria é a única matéria que não aparece nota de atividade virtual do AVA.
É assim mesmo? Eu não lancei ainda a nota de atividade, entendeu? Não, mas Por eu ser falo uma fora matéria as AMP, questões. mas então, por ser uma questão, desculpa, uma disciplina AMP, tá? Então, assim, vocês não vão ter aquela pontuação que é automática do AVA, tá? Porque é através das atividades que tem no portal de vocês, entendeu? Eu que sempre coloco as atividades para vocês nessa disciplina. Então, eu que preciso atribuir a pontuação de atividade. Deu para entender, mais ou menos? E eu não lancei ainda. Eu estou para lançar essas atividades, é que eu estava terminando de corrigir. Ah, entendi. É que eu achei estranho, porque todas as outras têm nota de atividade em sala, nota de atividade transversal e nota da atividade do AVA, que é a virtual. E a sua matéria é a única que não tem a nota de atividade virtual, que é a do AVA. Então, você reparou se as outras disciplinas são aquelas que tem o livro que já vem, né, no AVA, tem aquelas questões que já vem, né, da instituição, que não é o professor que monta. Você já reparou isso? Porque todas as disciplinas AMP, o professor tem que montar tudo, colocar tudo para vocês lá no AVA. Então, não tem nada na pré-aula, aula, pós-aula. Então, a gente vai postando atividade. E aí não tem como o sistema computar automaticamente uma nota para vocês. Então, é tudo o professor que precisa corrigir e lançar a nota para vocês. Ok? Tá, entendi. Aí, por conta disso, a nota de pontuação vai ser maior, entendeu? Que eu vou atribuir para vocês. Mas fiquem tranquilos, essa semana já aparece para vocês. Só estou terminando aí de corrigir. Ok. Podemos começar? Sim. Então, tá bom. Vamos fazer a atividade. Eu quero todos aí participando. Eu quero tirar as dúvidas de vocês, ver o que vocês têm de dificuldade, de entendimento, né, da disciplina. E aí vai funcionar também como uma revisão para a B2, que está quase aí para vocês. Questão número 1. Espera lá, vamos ver quem que entrou. Eduardo entrou de novo. Questão número 1. Sobre as especificações de controle de qualidade, responda, né? Qual é a definição, qual sua importância e que informações devem apresentar essas especificações? O que vocês me diriam? Pensem aí com calma. Então, a gente está falando de especificações de controle de qualidade. Qual a definição? Qual sua importância? E que informações devem apresentar? Vamos ver aqui. Eduardo, saberia responder alguma? Essas perguntas você já deu? A gente já comentou nas aulas passadas, entendeu? Eu estou fazendo um apanhado de perguntas para funcionar como uma revisão para vocês, para a nossa B2. Sobre as para não ficar muito. Pode falar. Isso, para não ficar depois muito em cima as questões de estudo dirigido, para vocês estudarem. Então, eu estou adiantando algumas questões para vocês, que são possíveis questões de prova. E aí, o que você me diria sobre a definição, com as suas palavras? Controle de qualidade? Especificações de controle de qualidade. Definição. Professora, está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Professora, eu diria que definições, não sei se estou correta, mas eu diria que são os parâmetros que têm que ser seguidos no processo. Não sei se entra nesse termo. As especificações são aqueles documentos de registro contendo esses parâmetros.
Isso que eu queria dizer, eu não falei os documentos, mas é isso, os parâmetros, ou seja, tem uma documentação a ser seguida, um método, um procedimento, algo documentado, um formulário, uma fórmula padrão, algo definido, os parâmetros, né? Isso, então, para todo produto que nós vamos manipular, que nós vamos produzir, esse produto ele tem que ter uma especificação. Então, um documento de registro, né, contendo então, várias informações que eu quero que vocês me digam, né, o que tem que estar presente nessas especificações, mas são registros, informações para a gente ter certeza como que tem que ser o produto, de que forma, características, entendeu? E os métodos utilizados para fazer o produto, né, para produzir e manipular o produto aí. Deu para compreender a definição? A definição ela pode ser um POP, né? Que são formas de procedimento para um controle de qualidade a ser seguido. Na verdade, é mais que um POP, entendeu? Não, eu sei que não é um POP. Eu digo assim, se você ler em cima da pergunta sobre as especificações de controle de qualidade, responda. Definição, o que é um controle de qualidade? Como você está falando aí, essa questão dos documentos, a gente está falando de especificações, né? Então, seguir sobre as especificações. Isso. Então, são documentos de registro contendo todos os parâmetros, os métodos, as características, né, para a produção de algum produto específico. Então, a gente vai ter várias especificações, dependendo do tipo de produto que é manipulado, que é produzido numa indústria, tá? Então, esse documento ele vai te trazer, do começo ao fim, o que eu preciso fazer, observar, que métodos devo empregar, cuidados eu devo ter para produzir, né, aquela substância, aquele produto de meu interesse, entendeu? Então, as especificações... Né? As especificações, elas são baseadas nas farmacopeias, tá? Então, algo... Assim, você vai seguir aquilo que já existe, para que o negócio possa dar certo. Exatamente. Então, por exemplo, eu vou ter uma especificação para o creme, né? O creme lá, Polawax, que a gente pode colocar aí ureia na sua composição. Subir lá. Eu até olhei para aqui. Desculpa. Alguém quer falar? Não? Tranquilo? Bom, então, essas especificações é um documento aí completo, tá? Específico para cada produto que vai ser manipulado, contendo todas as características que o manipulador ele precisa saber, né? As substâncias, métodos utilizados, as características, a que forma pode apresentar esse produto final e o que não pode apresentar, né? Os aspectos, as características visuais, entre vários outros detalhes. Então, assim, é um documento de registro contendo parâmetros, metodologias, tá? A própria formulação, e é algo específico para cada produto que está sendo desenvolvido na indústria, ok? Qual sua importância? Garantir a que tenha um padrão, né? Um padrão de... para que ele tenha um padrão para ter a sua eficácia e a sua segurança, não? Isso. As especificações, como contém, né, passo a passo, é como se fosse um POP bem mais elaborado, né? Então, você garante aí a segurança do processo, uma padronização das técnicas, para que o produto, ele permaneça o mesmo, independente de quem for manipular, de quem for produzir. Tá? Então, eles vão seguir a risca, né? As características, os parâmetros, a estabilidade, usar os mesmos métodos, para no final a gente garantir que, por mais que a gente tenha vários lotes diferentes de produto lá no nosso estabelecimento, todos eles vão ser iguais, porque seguiram as mesmas especificações. Ok? Que informações devem apresentar?
informações. Alô? Que informações, Eduardo? Nossa, ficou tão mudo que eu falei assim, eu acho que caiu alguma coisa. Não, que informações... A senhora fala... Vezes... Os documentos devem apresentar as especificações? Assim, a especificação é um documento. Aí eu quero saber, assim, como eu estou falando de um documento específico para um produto, o que vocês acham que tem que estar lá de informação dentro dessa especificação? Concentração, dosagem, manipulação. Concentração, dosagem. Como manusear, né? Isso, os cuidados ao manipular. Então, a formulação tem que estar especificada lá, o tipo de material, de diluente, dependendo, né, do tipo de produto que vai ser manipulado. Quais são os testes físico-químicos, microbiológicos que devem ser empregados? É necessário fazer isso. Então, assim, essas especificações têm que estar também discriminando essa parte dos testes organolépticos, entendeu? Como que tem que estar a característica do produto, ele apresenta qual consistência, ele é branco, ele é amarelo, é preto, entendeu? Quais são essas características, né? O que indicaria uma perda da estabilidade da formulação? Então, são essas informações que a gente pode encontrar nas especificações, entendeu? Qual é o teor, a densidade, o pH, a viscosidade, tudo isso, esses valores, geralmente, nós encontramos nesse documento que são as especificações do produto que está sendo manipulado. Ok? Ok. Difícil. Ai, Juliana. Posso cobrar algo parecido na prova? Não! Lógico que se for tudo online, a gente vai fazer uns testes meio elaborados, assim. Para! Meu Deus! Não começa com graça não, hein, Coloca mais amor nesse coração, pelo amor de Deus. Eu tenho muito amor. Vocês estão muito bem na minha disciplina. Oxi. Amém. Amém, glória a Deus. Bom, vamos para a próxima questão. Questão 2. Em estatística, a amostragem é o processo de obtenção de amostras, que são uma pequena parte de uma população. Sobre esse assunto, responda. Explique a importância da fase da amostragem para o setor de controle de qualidade. Explique a importância. Bom, é para evitar erros, professora. Isso. Para evitar erros? Erros de que tipo? A gente está falando da fase de amostragem. Seria uma segurança daquele produto, né? Se eu tenho algum problema futuro, eu posso ter aquela amostragem e verificar se houve realmente algum problema. Como é que chama aquela expressão? Não é borderô, não, é... Se, na dúvida, eu recorro a... Não, dossiê não é dossiê. Ai, caraca, tá na boca do... Gabarito, como se fosse um gabarito, vai. Para a pessoa se basear na dúvida. Mas não é gabarito que eu queria dizer, mas é como se fosse um gabarito, vai. Não, eu entendi o que você quis dizer. Que mais que estava falando aí, Elis? Não é para saber se o produto está na qualidade correta para ir para o mercado? Não é para isso? Cada um respondeu um pouquinho aí que dá para a gente complementar uma resposta. Então, assim, para realizar o controle de qualidade, é importantíssimo que antes a gente tenha essa fase da amostragem. É essa fase de amostragem que vai representar
todo o meu produto que está sendo analisado. Tá? Então, quando eu falo da importância, essa fase ela tem que ser, quando a gente retira a amostra, tem que ser extremamente, você tem que tomar um cuidado extremo para você retirar de forma que você consiga representar o seu todo, entendeu? Pegar de diferentes partes, ou de forma aleatória, ou você ter algum parâmetro para isso, tá? Mas o importante é representar o seu todo, e é para garantir a segurança. Então, assim, se você consegue retirar uma amostra legal, que representa tudo, tá? Ela, durante os testes de controle de qualidade, vai te dizer se o seu produto ele está apto ou não para ser comercializado. Se tem algum desvio de qualidade, alguma falta de estabilidade, tá? Então, assim, essa fase de amostragem, ela é muito importante para você conseguir determinar se há desvios de qualidade na sua amostra. Então, ela vai representar o seu todo, né? Todo o seu produto, todo o seu lote que está sendo produzido, tá? Então, o cuidado deve ser extremo no momento da escolha da quantidade, né? E se você vai retirar a amostra de forma aleatória ou sistemática, tá? Com o objetivo de representar tudo, todo o meu lote. Então, Okay? eu posso falar que a fase de amostragem representa todo o produto a ser produzido, garantindo, assim, a segurança e a qualidade? Representa todo... então, assim, é uma pequena quantidade de produto que vai representar todo o meu lote, você pode colocar assim, né? Todo o lote a ser analisado, e quando submetido aos testes, vai garantir a segurança, né? O controle de qualidade. Pode colocar dessa forma. Representa todo o lote a ser produzido, garantindo a segurança e a qualidade. Isso. Quando, né, for submetido aos testes aí de controle de qualidade. Bom, letra B. Qual a diferença da amostragem aleatória simples e da amostragem sistemática? O que vocês se recordam disso? Eu não, Pro. Alguém lembra? Priscila? Brenda? Meninas? Rebeca? Verônica? Estou procurando. Calma aí, que eu tenho esse negócio aí. Isso aqui... Tentem analisar a palavra. Aleatória, né? Seria que nem o nome já está falando, uma amostragem simples, que é só para a gente ver se está tendo no caminho certo, e a sistemática que segue todos os parâmetros a ser seguido. Mais ou menos isso? Não, todos têm que seguir todos os parâmetros, tanto Sim, mas tipo, se o simples, ele pode identificar vamos dizer, olho nu. E a sistemática é quando tem que ter todos os parâmetros certinhos, sem a mais, sem a menos. Assim, não sei se eu consigo te explicar a forma que eu quis parecer. Bom, aleatória quantidades aleatórias, e a sistemática tem uma quantidade específica, fixa? As duas, né, vai depender da quantidade total de produto que está sendo produzido, né? Então, a quantidade de amostra a ser retirada. Mas essa primeira aqui, ó, a amostragem aleatória simples, você não vai ter um critério de escolha de qual produto você vai retirar lá para ser analisado, entendeu? Então, por exemplo, você tem vários produtos envasados lá, você vai retirar aleatoriamente. Eu preciso de tantos gramas, quilos do meu produto para análise. Você vai lá e vai retirar a olho, olha, eu vou pegar esse, aquele outro lá, de forma aleatória, sem critério algum, tá? A amostragem sistemática, você já adota um critério de escolha, tá? Então, assim, geralmente a primeira amostra a ser retirada, ela é aleatória, e em seguida você coloca algum parâmetro, algum critério. Por exemplo, isso a gente pode empregar durante o processo de manipulação.
olha, a cada 2 etapas eu vou retirar mais uma amostra. Ou eu vou fazer a análise a cada 2 horas, né? Vou retirar um pouco da amostra para ver se tem perda da estabilidade, tá? Então, se você vai aplicar algum critério, tá? Então, eu só vou analisar um lote, por exemplo, 3 amostras desse lote, mais 3 do outro lote, para fazer um comparativo. Você vai adotar algum critério, tá? Então, é algo sistemático, tá? Não é uma simples escolha, tá? Dentre os produtos a ser analisados. Você vai adotar um critério. Então, eu posso falar simplesmente que a escolha, a amostragem sistemática é adotar um critério de escolha. Só. Isso, exatamente. Então, assim, nessa amostragem sistemática, a primeira amostra que você retira, ela também é aleatória, só que em seguida você vai ter um critério. Olha, a cada 2 horas eu vou retirar mais um pouco da amostra para ser analisada. Você vai adotar algum parâmetro, isso vai depender do produto que está sendo manipulado, do que a empresa quer analisar, né? Qual que é o objetivo de análise do controle de qualidade, tá? Você vai ter aí um critério de escolha depois, certo? Letra C. Em qual fase da produção farmacêutica é aplicada a técnica de amostragem? Em qual fase da produção? No começo. Não é não? Só no começo? Tipo, você está manipulando, aí eu vou retirar minha amostragem? Ou existe algum outro... Não. Bom, eu vou. Não é um chute, mas eu imagino que quando você está fazendo uma produção ter uma produção, em determinados momentos eu posso adotar começo, meio e fim. Sim. O parâmetro de análise a própria empresa pode estipular, entendeu? Então, você pode ter várias amostragens durante o seu processo, como também você pode aplicar a amostragem no produto pronto no final, tá? Então, assim, durante todo o processo, a produção do produto, você pode realizar aí essa fase aí da amostragem, tá? E no final, produto final, já pronto, envasado, você também pode analisar. Como também você pode fazer isso, você pode fazer essa técnica da amostragem para a matéria-prima também que está sendo utilizada, para saber se ela atende aos critérios, aos parâmetros de controle de qualidade. Deu para entender? Ou você também pode fazer isso como se fosse uma análise da água que está sendo utilizada no processo, tá? Então, assim, independente se é o produto, ou se é a água, se é a matéria-prima, tá? Então, assim, dependendo, aí você vai retirar ou no começo, ou durante o processo, ou o produto final. Então, é algo, muitas vezes, estipulado até mesmo pela empresa, tá? Pela instituição que está manipulando os produtos, ok? Então, eu posso colocar no processo de produção, começo, meio e fim, ou apenas no final da produção. Vai depender do objetivo da empresa, exatamente. Isso. Então, em vários pontos da manipulação pode ser feito essa técnica da amostragem. Ok? Ok. Perguntas? Quero recreio. Você quer o quê? Recreio? Meu Deus! Bom, questão 3. Os produtos cosméticos podem apresentar-se nos estados líquidos, semissólido e sólido. Após selecionar a forma da amostragem, a amostra deve ser tomada e tratada conforme o estado do produto. Assim, explique com suas palavras de que forma a amostra é tratada antes de ser retirada amostras para análise de controle de qualidade. O que vocês me diriam aqui? Então, assim, os produtos cosméticos, eles podem estar em diferentes apresentações, né? Na apresentação líquida, semissólida, sólida. E aí eu quero retirar uma amostra para analisar no controle de qualidade. E essas amostras, o produto em si precisa sofrer um tipo de preparo antes de eu fazer a amostragem,
Como que é feito, mais ou menos, esse preparo desses produtos? Dependendo aí da fase que ela se encontra, se é líquido, semissólido, sólido. É aquela parte que coloca na estufa, na geladeira. Ainda não, Elisa, a gente não está falando da metodologia. Eu quero saber assim, por exemplo, eu tenho um batom que eu quero analisar e eu tenho aqueles demaquilantes, sabe, que é líquido. Como que eu vou retirar uma parte desse produto, dos dois, para eu analisar? Então, assim, eu preciso fazer a amostragem. Vou empregar em diferentes técnicas, metodologias. Um está na forma sólida, o outro está na forma líquida. Simplesmente eu faço o que com eles? Como que eu trato essas amostras para eu submeter ao teste do pH, avaliar a viscosidade? O que eu devo fazer com essas amostras? O líquido, vocês lembram? A gente precisa homogeneizar. Toda formulação que ela é líquida, lembra? A amostragem, ela tem que representar meu todo. Então, às vezes, você vai retirar alguns ml do produto, ou alguns microlitros. Vai depender da técnica, do método que vocês vão empregar. Mas é muito importante que você, por exemplo, tenha uma agitação, uma homogeneização desse líquido, para que todos os constituintes, ingredientes, formulações, né, ela fica dispersa, homogênea, e você, quando retirar uma amostra, você consiga representar o seu todo. Deu para entender mais ou menos? Não. Não? Não. Vocês não lembram dessa aula que eu falei que quando o produto ele é sólido, ou, por exemplo, semissólido, é um creme, primeiro a gente precisa retirar, por exemplo, a camada superficial, que pode sofrer um ressecamento, uma contaminação, e aí a gente homogeneiza esse produto para poder retirar uma parte desse produto para ser analisado. Não, eu lembro dessa parte. Agora eu lembro. Deu para entender? Então, assim, dependendo, a gente sabe que em todos esses produtos, né, por exemplo, na formulação final, o produto está pronto. Ele pode ser sólido, semissólido, líquido. Dependendo do estado que ele se encontra, a gente precisa preparar, né, essa amostra aí para representar o meu todo. Eu não posso simplesmente retirar a amostra de qualquer jeito, porque dependendo por exemplo, de um creme, se eu pegar só a camada superficial, ele pode ter sofrido um ressecamento, alguma contaminação superficial lá. E quando eu for fazer as análises, esse produto, essa amostra não vai representar todo o conteúdo que estava na embalagem. Tá? Então, dependendo da forma que se encontra, eu preciso preparar essa amostra. Então, precisa haver uma homogeneização. Então, se o produto está na forma de pó, a gente faz uma agitação também dentro da embalagem para a gente ter uma dispersão por igual, uma mistura, né, por igual do produto na hora que eu for retirar uma parte dessa amostra. Tá? Se é líquido, também agitar para que a gente consiga aí um aspecto mais homogêneo. Se é semissólido, pomada, creme, retirar principalmente a camada superficial, porque pode ter ressecamento, contaminações, e a gente evitar aí uma descaracterização, né, da nossa amostra. Tudo bem? Mas aí de que a pergunta é assim. Sim. Explique com suas palavras de que forma a amostra é tratada antes de ser retirada as amostras para análise de controle de qualidade. Sim. Através da homogeneização. Só isso? Exatamente, através da homogeneização. Para líquidos, a gente precisa agitar, né, o conteúdo dentro da embalagem para que a gente tenha a dispersão correta. Semissólido, retirar aí a camada superficial, ou dispensar, né, por exemplo, se está dentro de bisnaga,
uma parte, né, e depois retirar, por exemplo, assim, o conteúdo do meio, para a gente ter uma análise mais homogênea, mais correta, porque não sofreu tanto contato com o ambiente externo, tá? Se for sólido aí, nesse exemplo que eu dei para vocês do pó, agitar também, fazer com que a gente tenha aí uma dispersão de todas as partículas do pó. Na hora que você retirar esse pó, a gente tenha uma amostra que vai representar seu todo, né? Ok? Então, assim, quando a gente fala desse tratamento que a amostra deve receber antes de ser submetida ao controle da qualidade, é essa homogeneização, tá? Então, se é líquido, se é sólido, se é semissólido, eu preciso tratar de maneira correta a amostra, que eu não posso retirar de qualquer jeito essa amostra do meu produto, porque senão nem sempre eu vou representar meu todo. Agora sim. Deu para entender? Porque se está em repouso, se você tem lá um líquido em repouso e você começa a tirar uma amostragem daquilo que está em repouso, então provavelmente os componentes vão estar mais concentrados em um determinado ponto do que outro, certo? Exatamente. Se for, por exemplo, uma dispersão, sedimenta tudo. A gente sempre tem que estar agitando, entendeu? Para que fique tudo bem distribuído. Isso, entendi. Correto. Vamos para a questão 4. Os ensaios analíticos fazem parte do controle de qualidade e têm como objetivo verificar a conformidade dos materiais ou produtos frente às especificações estabelecidas. Explique qual é a importância dos ensaios organolépticos e explique de que maneira são realizados esses ensaios. O que vocês me diriam? Bom, justamente agora entra naquele que eu falei da estufa, da geladeira. Os ensaios organolépticos são aqueles que a gente consegue perceber, né, pelos nossos sentidos, entendeu? Qualquer perda da estabilidade, tá? Então, eles podem ser aplicados junto com outros ensaios, né, tipo com ensaios físico-químicos também, com algumas situações específicas, por exemplo, colocando na estufa, né, a gente já consegue perceber alterações sensoriais no produto, mas de maneira geral, né, qual é a importância? É a gente avaliar se há desvios de qualidade no produto, né, que alterem características visíveis, né, aos nossos sentidos, né, como a aparência, a característica, a coloração, a consistência do produto, né, a textura, né, se há alterações no produto em diferentes condições que vai ser empregado. Então, a gente pode realizar essa análise em temperatura ambiente, ou eu posso analisar em diferentes situações, no escuro, no claro, na geladeira, fora da geladeira, e aí eu vou usar os meus sentidos para avaliar se houve, por exemplo, granulação, separação de fase, né? O odor modificou, o odor modificou, a coloração modificou, ficou mais turvo o meu produto, ele está mais translúcido. É eu usar os meus sentidos, então eu não estou usando equipamento nenhum, né? Então, esses testes eles podem ser feitos apenas com o seu sentido. A visão, o tato, o odor. Alguns produtos pode ser utilizado, né, o paladar, para a gente descobrir aí se teve alteração de sabor, tá? Então, assim, você usa os seus sentidos, tá? Então, a gente já está explicando aí de que maneira são realizados os ensaios. Tem um desses ensaios, que a gente fala na questão da coloração, que pode ser empregado um equipamento, vocês lembram? Qual que é?
A cor, não é? A cor, exatamente. Que a gente pode utilizar equipamentos como, por exemplo, o espectrofotômetro, colorímetro, aí que vai conseguir nos dar uma alteração, às vezes, que a olho nu a gente não consegue determinar se houve modificação, tá? Então, às vezes, dependendo do objetivo da empresa, dos analistas, tá? Então, a gente vai empregar aí um equipamento para ter um parâmetro mais concreto, de valores mais concretos, que quando a gente fala em ensaios organolépticos, a gente tem um parâmetro muito subjetivo. Não sei se vocês me entendem. Por mais que a gente tenha que seguir as especificações determinadas para aquele produto, tá? O odor, ele pode ser diferente para mim, para você. A cor, para mim, pode ser um amarelo ouro, para você é um bege, entendeu? Então, assim, é algo muito subjetivo. E aí, dependendo do analista, a gente pode deixar passar pequenas alterações que pode estar comprometendo a nossa formulação. Tudo bem? Tá, mas aí, então, a resposta da questão 4 ficaria: através de nossos sentidos, podemos analisar visivelmente odor, textura, aparência, sabor, certo? Qual que é a importância? Avaliar se não há desvios de qualidade no meu produto, tá? Em diferentes situações, claro, escuro, geladeira, temperatura ambiente, se a gente não percebe aí uma perda da estabilidade. Então, através dos nossos sentidos, avaliar, né, se o produto ele apresenta desvio de qualidade, né? Perda das características visíveis, coloração, odor, né? Limpidez, se está translúcido, se está turvo. Como que é feito? Através dos nossos sentidos, tá? A coloração, a gente pode empregar um tipo de equipamento para auxiliar também, né, no resultado final, para a gente ter um parâmetro aí de análise. Ok? Alguém não entendeu? Tranquilo, prof. Tranquilo, então vamos para o próximo. Questão 5. Os equipamentos devem ser submetidos à manutenção e à calibração, aferição periódicas, de acordo com um programa estabelecido pela empresa, de forma a garantir que forneçam resultados válidos. A fim de garantir a rastreabilidade dessas ações, todos os documentos e registros referentes a ela devem ser mantidos nos arquivos da empresa. Cite ensaios físico-químicos que podem ser empregados para as formulações farmacêuticas. O que vocês me diriam sobre esses ensaios físico-químicos? Que tipo de ensaio a gente pode submeter nossas amostras? Friabilidade, é isso? Durabilidade, não? Dureza. Calma aí, vamos por partes aí. Dependendo do nosso produto, a gente pode fazer esses testes que você falou. Friabilidade, dureza, que mais? Físico-químico. Aí se enquadra na estufa também, geladeira? Dissolução? Dissolução é um... que mais? Viscosidade, densidade, avaliação do pH dos nossos produtos. São alguns ensaios físico-químicos que a gente pode empregar. Absorção?
Absorção? Absorção de quê? Não, ensaios físico-químicos, a biodisponibilidade. Biodisponibilidade, espalhabilidade, se eu estou falando de uma emulsão, de uma pomada. Então, assim, eles são diferentes, esses ensaios físico-químicos, dependendo do tipo de produto que está sofrendo a análise de controle de qualidade. Tem mais? Não, vocês podem citar esses daí, tá certo? Solução, pH, viscosidade, biodisponibilidade e espalhabilidade. Densidade, espalhabilidade. Densidade, né? Densidade, viscosidade, espalhabilidade. Sobre os ensaios físico-químicos, explique de que forma é analisada, né, nas amostras a determinação do pH, a determinação da viscosidade e a determinação da densidade. Vocês lembram o nome da técnica, o equipamento que é utilizado, como é que é feito, mais ou menos, a determinação do pH? pHômetro. A gente utiliza o pHômetro, né? Mas a gente avalia a potenciometria, né, do nosso produto. Então, geralmente, para avaliar o pH, a amostra ela tem que estar num estado aí líquido ou até mesmo semissólido, dependendo, tá? Para a gente mergulhar os eletrodos e avaliar aí a quantidade, né, de hidrogênio no meio, para a gente ter um parâmetro aí do pH do nosso produto, tá? Determinação da viscosidade, o que a gente utiliza? Vocês lembram o nome do aparelho? Viscosímetro, não é? Viscosímetro. A gente tem o rotativo. E o copo de Oxford. O de orifício e o capilar. Isso. Nós temos 3 aí. Tá? O rotativo é aquele que você coloca a sua amostra, aí o equipamento ele tem como se fosse uma hélice lá que vai girar dentro, mergulhado no seu produto, aí dependendo da força que ele vai executar, o aparelho vai te dar um número, um valor aí por conta dessa viscosidade. Quanto mais viscoso, maior é a força que vai ter que fazer para girar nessa hélice dentro do produto. A gente tem o viscosímetro de orifício. Como é que é feito a análise? Vocês lembram mais ou menos? Ô, Pro, eu não sei se eu estou enganada. É que tem vários tipos de tamanhos. Sim. Aí você coloca no aparelhinho. Você coloca o dedo embaixo do buraquinho. Isso. Coloca o líquido. Aí o líquido vai estar lá. Aí você liga o cronômetro e tira o dedo. E conta no cronômetro quanto tempo que demorou para descer o líquido. Isso, exatamente, é isso mesmo. Então, quanto mais viscoso o meu produto, maior vai ser o tempo para ele escorrer aí através do orifício. Então, é isso mesmo. Né? Você tem aí como se fosse um funil, exatamente, com uma abertura inferior aí, você enche aí todo esse copo aí, né, com o produto, deixa tampado durante um tempo lá, cronometra, né, aí você solta o dedo e conta quanto tempo vai demorar para escorrer todo o produto, isso aí. E o capilar, o viscosímetro capilar. Natália, só um minutinho. A letra A ficou o que mesmo? Que eu tentei pegar, mas a determinação do pH através do quê? A gente utiliza o pHômetro, é uma avaliação de potenciometria. Entendeu? Potenciometria. Exatamente. Então, é mergulhado eletrodos no nosso produto, né, a ser analisado, e você avalia aí a quantidade de íons hidrogênio soltos, livres no seu meio, no meio que está o produto. Para avaliar se está ácido, se está básico, se está neutro. A 2 ficou como? Viscosímetro e rotatimo. E a outra?
Rotativo. Então, rotativo. Letra Capilar. B. Então, ó, tem o viscosímetro rotativo, que é aquele que eu falei para vocês. Isso eu posso pôr na prova, uma breve descrição sobre o equipamento. O rotativo é aquele que o equipamento, ele tem como se fosse uma hélice, assim, que é mergulhado dentro do seu produto, e aí, dependendo da viscosidade que o seu produto apresenta, o aparelho vai ter que exercer uma força diferente. E aí, o equipamento, ele vai te fornecer um número, né, que já calculando aí o valor da viscosidade. Tá? Tem o viscosímetro de orifício, que é aquele que até a Brenda estava explicando, tá? A gente tem como se fosse um funil, um copo, que é preenchido aí com o seu produto, que vai ser analisado. Embaixo você tem um orifício, que no início ele se encontra tampado, que você coloca o dedo. Cronometra, né? Você vai utilizar o cronômetro, você vai tirar seu dedo e vai avaliar o tempo que vai escorrer, né? Que essa amostra vai passar aí pelo orifício. E nós também temos o viscosímetro capilar. Esse daqui alguém lembra? Não é aqueles igual mesmo capilarzinho? Ele funciona tipo, você tem que como se fosse pipetar a amostra até uma marquinha e depois você vai soltar, entendeu? Cronometrar o tempo que leva para vamos falar assim, essa amostra ela descer através desse capilar. Por força de gravidade mesmo, que ela vai acabar descendo aí a alça, né, do capilar que você acabou pipetando até aquela marquinha, e aí na hora que você solta, por força, ele vai acabar descendo e chegando na outra marquinha. Não sei se vocês se recordam dessa aula, dessa imagem. Mas tem a ver com viscosidade também. Quanto mais viscoso, a capacidade desse material se reter, né, dentro do capilar, ter dificuldade para sofrer essa influência da pressão, para voltar, né, através aí do capilar, vai ser diferente, tá? Daquelas amostras menos viscosas, vamos dizer assim. Por exemplo, se fosse água que você está analisando, assim que você soltar, né, como se fosse a pipeta, a água ela vai escorrer dentro, né, do capilar. Se é algo mais viscoso, ele vai ficar impregnado aí dentro do capilar e vai demorar mais tempo para descer da marca estipulada pelo capilar, ok? Deu para entender, mais ou menos? Oui. Okay. E a densidade, como que a gente analisa? Como que é chamado o equipamento? Piquenômetro. Piquenômetro, exatamente. Nós temos o piquenômetro metálico, o piquenômetro de vidro e o piquenômetro digital. Ok? Vocês lembram mais ou menos como que é feito essa análise? Piquenômetro. Esse. Eu não lembro certinho, mas é que tem uma tampinha dele que quando você solta essa tampinha, o líquido vai... o de vidro, né? Que eu já usei isso no curso, mas eu não tô lembrando ao certo. Acho que você coloca o líquido e tem uma tampinha. Tem uma tampinha, que essa tampinha é essencial, que eu acho que quando você solta, o líquido ele vai... a viscosidade... não sei explicar. De maneira bem simples, assim, o que eu passei para vocês sobre o piquenômetro, a gente tem que pesar o piquenômetro vazio, então ter o valor do peso do piquenômetro vazio, depois você preenche ele com a sua amostra e também é pesado, tá tampado, bonitinho, e aí você pesa também, e você também tem que pesar o quê? Ele com água no seu interior. E aí a gente tem uma conta que é feita, né? Por exemplo, esse peso da amostra menos o peso do piquenômetro vazio, dividido pelo o peso
da água menos o peso do piquinômetro vazio também. Então, a gente consegue determinar aí uma densidade. Deu para entender? E é uma das formas de a gente calcular aí a densidade através do piquinômetro. Tudo bem? Sim, agora eu lembrei, Pro. Você falou aí, agora eu lembrei. Tudo bem. Questão 7. O que são amostras de retenção e qual sua importância? Retenção são aquelas que não passaram nos testes e elas são guardadas que não passaram. Que não passou nos testes. Ó, vamos pensar. Será que é a amostra de rejeição? Isso, a amostra de rejeição. Professora? Oi. A amostra de retenção são aquelas que são retiradas no decorrer do processo para ficarem guardadas, retidas mesmo o tempo de validade do produto, para verificar até mesmo se altera as características dela após um determinado tempo, ou até mesmo para investigação de possíveis desvios de qualidade, tanto do consumidor final, quanto de qualquer outra origem. Perfeito. Verificar se manteve a cor, enfim, esse tipo de teste, se manteve-se vedado, se foi eficaz todo o processo mesmo, né, para manter a qualidade do produto. Exatamente. 10. Então, é isso mesmo. Então, assim, turma, a amostra de retenção não é a amostra de rejeição, tá? Se o produto não passou no teste de controle de qualidade, ele vai ser descartado ou vai ser analisado para ver se a gente consegue corrigir. Essas amostras de retenção são retiradas durante todo o procedimento, né? Tudo que todo o processo de manipulação do produto, a quantidade dessas amostras vai ser determinado pela empresa também. Então, você pode ter amostra de retenção do produto final, amostras durante todo o seu processo, e você vai armazenar lá na sua empresa durante um período que pode envolver aí o prazo de validade do nosso produto, tá? É como se fosse aí uma garantia caso esse produto venha a trazer algum problema assim que for comercializado, alguma alteração de estabilidade, alguma reclamação que a empresa venha receber aí de consumidores, para a gente ter, né, uma amostra daquele lote para ser analisado, tá? Isso pode ser feito, às vezes também, né, dependendo da gravidade da reclamação, pode ser recolhidos até a amostra do próprio consumidor para ver como é que está e comparar com as amostras de retenção, porque o problema nem sempre veio, né, da indústria, do laboratório que produziu. Às vezes, a maneira de conservação desse produto na casa do consumidor, do cliente, é o que causou a perda da estabilidade. Tá? Então, assim, então é uma maneira da empresa ter uma segurança para si também, né? E poder auxiliar nos testes futuros, caso seja necessário. Deu para entender? Sim. Então, eu vejo se eu entendi. Certo. Então, amostras de retenção são amostras que são retiradas durante um processo de produção e armazenadas durante um determinado tempo para análise futura, caso necessário. Isso. Dá para... eu consigo entender, sim. Mas você entendeu o contexto, né? A importância aí. Então, você retira... como se fosse uma segurança. Você guarda, então você tem, ó, do lote X, você tem lá tantas gramas do produto, aí futuramente, caso esse produto traga algum problema para o consumidor e a empresa receba alguma reclamação, alguma coisa, a gente consegue fazer uma análise em cima do produto que já está sendo comercializado, porque você guardou essa amostra. Tanto é que eu me baseei aqui com as cozinheiras aqui do meu trabalho. Elas fazem amostras de retenção dos alimentos. São guardados por uma semana, porque se algum funcionário passar mal, eles vão se basear naquilo que foi feito naquele dia e depois essas amostras que elas guardam são analisadas para ver se foi a comida.
Exatamente, essa ideia mesmo. Uma outra aplicação que pode ser feita também para essas amostras de retenção é se a empresa está fazendo alguma alteração na composição, até mesmo, né, no meu produto final. Então, assim, está pensando em várias outras técnicas. Então, assim, eu fiz um lote piloto, né, de um produto, eu tenho várias amostras de retenção durante o processo do produto final, mas eu vou fazer algumas modificações. E aí eu quero comparar com aquele inicial, o piloto. Então, você pode ter amostras de retenção para análise, essas pesquisas, para eu melhorar a formulação. Não sei se vocês me entenderam. Sim. Tá? Então, assim, não só para trazer essa segurança aí aos consumidores, para a gente fazer testes futuros, mas a gente consegue guardar amostras de retenção, caso a empresa esteja pensando em mudar a formulação, trazer alguma melhoria e fazer um comparativo, né, das amostras para ver se modificou durante o processo ou o produto final, se houve uma mudança, tá? Vamos para a questão 8. Explique o que acarretará, né, em um produto farmacêutico. O que vai acontecer no produto farmacêutico caso seja observado desvio de qualidade em sua formulação? Aqui a resposta é bem ampla, vai depender do tipo de produto que a gente está pensando. Tá? Mas o que seria sinal de perda de qualidade? Que vocês poderiam citar para mim? Explique o acarretará. Desculpa, gente, faltou palavras aqui. Explique o que acarretará em um produto farmacêutico caso seja observado desvio de qualidade em sua formulação. Bom, primeiro, cheiro pode ocasionar... Cheiro ruim. Cor, uma apresentação de uma cor diferente. Odor desagradável. Às vezes o odor ele não é nem desagradável, mas ele já é diferente do de referência, né, do que a gente está comparando. O que mais? Se for comprimido, friabilidade, durabilidade, é isso? Uma quebra, né, dos comprimidos, rachaduras na superfície do comprimido, não passar no teste da friabilidade, é um desvio também, ele vai começar a esfarelar, né, então a gente já muda o aspecto do nosso produto farmacêutico. O que mais? Eu posso falar assim, desvio organoléptico? Sim, eu entenderia também. Desvio organoléptico vai envolver várias uma quebra na qualidade do sabor, do odor, da aparência, né? Porque se nós estamos falando explica o que acarretará em um produto farmacêutico, caso observar desvio na qualidade, vai acarretar tudo isso, né? Isso. Cheiro, formato, dureza, né? Se tiver uma contaminação microbiana no nosso produto, vamos pensar aí numa emulsão, num shampoo, né? Que características a gente vai ter alteradas, assim, visíveis, que a gente vai perceber? Textura e cheiro. Textura. Irritabilidade pode causar, né? Isso, irritabilidade. Ele vai ficar turvo, tá? Porque quanto mais bactérias se multiplicando lá dentro, mais turvo vai ficar o nosso produto, tá? Além do pH que se modifica também na presença de contaminantes. Ok? Então, são essas características aí, né? Ou separação de fases, quando a gente está falando de uma emulsão, tudo aquilo que não está certo, né, no produto. Então, na prova pode aparecer lá alguns casos, alguns exemplos, para vocês saberem identificar características de um desvio de qualidade, né? Vamos para a questão 9. Explique de que maneira podemos avaliar a estabilidade de produtos cosméticos.
qual a importância? Por exemplo, uma emulsão. Como que a gente pode avaliar a estabilidade de uma emulsão? Na densidade? Oi? Não, não é densidade. Emulsão é... Na homogeneização dela? Homogeneização. Se não ocorre separação de fases. Então, se eu quero avaliar a estabilidade, por exemplo, de uma emulsão. Então, assim, por exemplo, a gente pode submeter ela a uma centrifugação e aí para ver se ela vai separar as fases. É um exemplo, tá? A gente pode colocar na geladeira o produto, mudar a temperatura, o tipo de embalagem utilizada, se é vidro, se é plástico, se é algum outro material diferente, tá? Então, assim, são exemplos, né, de formas que a gente pode avaliar a estabilidade de produtos cosméticos. Se mantém as propriedades, né, durante algum tempo. Como que a gente vai avaliar a estabilidade? Submetendo a diferentes situações. Ok? Calor, frio, né? São alguns exemplos aí que a gente pode submeter a essa agitação da centrífuga para a gente forçar uma separação de fases. Aí, qual é a importância? Para a gente determinar quais são... Só um minutinho, desculpa. Submeter a diferentes situações. Calor, frio, e você falou o que mesmo? Agitação, que é a centrífuga. Tá, pode continuar. Tá, então, a gente tem vários métodos, equipamentos que a gente pode avaliar, né? Como também as técnicas, a avaliação organoléptica, então a gente consegue perceber se há perda da estabilidade ou não, tá? Mas a gente submetendo os cosméticos a diferentes situações, tá? Então, temperaturas extremas, agitação, o envasamento, né? A embalagem utilizada, se isso vai comprometer a estabilidade. Qual a importância? A gente determinar os limites aí para conservar o nosso produto dentro, né, dos parâmetros que a gente busca. Tá? Então, assim, quais são os limites? Olha, o produto ele aguenta temperaturas dentro dessa faixa estabelecida. O produto ele não pode entrar em contato com plástico, um exemplo, porque o tempo de prateleira vai ser menor, ele vai, né, sofrer aí uma mudança. Ele não pode sofrer agitação. Então, a gente consegue determinar alguns limites de conservação até, entendeu? Saber o que pode, o que não pode, o que a gente pode fazer com esse produto para ele se manter íntegro aí, mantendo as características que a gente busca. Ok? Então, a importância... Não entendi. Assim, a importância é manter a qualidade do produto, pode ser assim? A ideia é manter a qualidade do produto, mas você vai estabelecer os limites, os extremos aí que você vai submeter seu produto. São informações que vão ser repassadas aos consumidores. Você vai saber, olha, esse produto ele não é para guardar na geladeira, ou não, ele tem que ser mantido em geladeira, tá? Não tire da embalagem original, porque vai perder estabilidade. Então, você consegue determinar os limites de conservação desse produto. Determinar limites de conservação. Isso envolve temperatura, embalagem, condições. Certo. E perguntas? Tudo certo para todo mundo? Tudo ok? Deixa eu ver quem que entrou aqui. Questão 10.
Os produtos farmacêuticos e cosméticos precisam ser submetidos a análises microbiológicas para garantir a segurança. A. Cite micro-organismos comumente avaliados nas formulações. B. Explique também que alterações no produto podemos observar caso haja contaminação microbiológica. C. Que técnica é empregada para essa análise? O que vocês me diriam? Estafilococcus, salmonela. Tem um outro Estafilococcus, salmonela, perfeito. Qual outra? Eu sei, mas não sei falar o nome. Escherichia coli, é esse negócio aí mesmo. Escherichia coli. Tem a Pseudomonas. Pseudomonas. Isso. Como é que é? Escherichia ou Escherichia. Cada um fala de um jeito, né? Eu falo de Escherichia coli. Nem sei se como se escreve, você vai procurar depois, porque de cabeça eu não me recordo. Acho que é com CH, mas você procura aí. Você coloca o E.coli. Beleza. Coloquei aqui no meu jeito. Qual deles indicaria uma falta de higiene? Qual que vocês diriam? O que vocês diriam desses que eu citei? O que seria? Salmonela, mas nem todo mundo tem salmonela, tá? Qual é um que a Escherichia coli, ela está presente no trato intestinal normal da gente, e se a gente encontrar ela nos produtos manipulados, isso é um indicativo bem forte que não houve, né, higiene aí durante toda a manipulação, tá? A salmonela, se ela estiver presente, já é um indicativo de falta de higiene, mas nem todo mundo vai apresentar salmonela, porque não é algo comum, né? A E. coli, ela está presente em todo mundo, tá? Só que em maior ou menor quantidade, isso que vai determinar se você tem aí um desarranjo intestinal ou não, tá? A salmonela é só em pessoas contaminadas que a gente vai encontrar ela, ok? Essa era a resposta da letra B? Não, né? Não, aí eu fiz uma outra pergunta. Foi uma pergunta em cima da pergunta que eu fiz. Tá certo. Assim, é que eu já estou pensando, eu não bolei a prova de vocês, mas eu já estou pensando no que eu vou perguntar, entendeu? Pode dividir aqui com a gente. Coloca essas perguntas, professora. Não fica perdendo noite de sono, não. Não, mas pode dividir aqui com a gente, que a gente vai elaborando assim uma questão. A gente te ajuda, professora. Está muito sobrecarregada. Isso é verdade. Mas assim, eu posso utilizar a base dessas questões e fazer lá uns testes em cima disso. Tá bom? Não fica com esse coração muito peludo, não, pelo amor de Deus. Eu sou uma santa, gente. Eu tenho maquininha aqui em casa, viu? Você tem o quê? Maquininha. Eduardo. Falo nada. A letra B. A letra B a gente já comentou nas questões anteriores, mas só reforçando aqui. Explique que alterações, né, no produto podemos observar caso haja contaminação microbiológica. Odor, a textura. Você vai ter uma perda de estabilidade do produto, o pH vai mudar, a viscosidade vai mudar. Então, vai depender do tipo de produto que sofreu a contaminação, tá? Então, todas aquelas características físico-químicas, elas podem se alterar pela contaminação microbiológica. Ok? Lembrando, essa contaminação microbiológica, ela pode acontecer durante a manipulação do produto ou na residência da pessoa pela má conservação do produto. E aí a pessoa pode estar utilizando, por exemplo, um cosmético lá contaminado porque ela não tomou os devidos cuidados.
Letra C. Que técnica é empregada para essa análise? O que vocês me diriam aqui? A gente está falando de análise microbiológica. Eu acho que é através do microscópio, né? Não? Não parei. No final. Então, a gente primeiro precisa verificar se há crescimento, formação de alguma colônia. Então, assim, esse produto ele vai ser inoculado num meio de cultura, né? Num agar específico. Então, você pode utilizar um agar, um que não seja específico, um que seja mais para gram-positiva, outro gram-negativa, ou algum específico para salmonela, um exemplo, tá? Então, assim, se houver formação de colônia, aí sim a gente vai pegar essa colônia, você pode replicar em outra placa também para você ter um crescimento maior desse tipo de bactéria, e aí a gente pode levar no microscópio para ter certeza, né, do tipo de micro-organismo. Mas o que é mais analisado é o crescimento das colônias, né? Então, assim, dependendo do tipo de bactéria, ela vai ter um crescimento de um jeito, né? A coloração da colônia, ela vai ser de um jeito, e aí a gente já consegue determinar mais ou menos que tipo de bactéria contaminou o nosso produto. Então, através a técnica empregada é meio de cultura? Isso. São quantas perguntas, Pro? São 16. Nossa, estava esperada, né? Por isso você não aguenta, tem muita coisa para fazer. Gente, eu me preocupo com vocês, eu fico pensando na prova, nas questões, é muita matéria que eu estou dando, e eu falo, meu Deus, até eles estudarem tudo isso. Verdade. E muita coisa a gente tem que estar no laboratório, né, Pro? Então, essas últimas aulas, a gente faria em laboratório, para vocês colocarem na prática, mas como está sendo impossível agora por causa da quarentena, né, mas... E a tendência é aumentar essa quarentena, viu? Então, eu achei que ia melhorar logo, mas pelo jeito, eu acho que não. A gente tem que tomar cuidado. Usar máscara aí, se vocês vão sair nas ruas, vão trabalhar, para tentar evitar a contaminação. Tem caso lá na Santa Casa, Pro? Não, lá teve casos suspeitos, né? A gente não está com teste rápido lá na Santa Casa. Então, qualquer paciente suspeito é encaminhado a amostra para um outro lugar para ser feita análise. Então, assim, nenhum deles deu, pelo menos não chegou aos meus ouvidos, caso positivo. Mas a gente já teve casos de enfermeiras que deu caso positivo, aí se afastaram. Entendeu? Mas está tudo bem com as enfermeiras. E a gente só está vendo tá tendo mais óbitos, né, dos pacientes internados. A gente também não tem certeza se é por conta do corona, que a gente ainda não identificou. Então, tá morrendo mais do que antigamente. Mas isso é um indicativo, né? Eu converso muito com o pessoal aqui do Hospital de Clínicas, então o que eles falam é o seguinte, que a maioria dos óbitos que só não fala 100% porque precisa sair o resultado. Mas pela convivência, experiência deles, aquela pessoa morreu de Covid. Tem muitos casos que eles estão falando isso. Tipo, não foi diagnosticado com 100% de certeza, é feito lá o raio-x, eles têm uma noção, ou é uma pneumonia grave, mas coloca lá suspeita de Covid, entendeu? E a gente tem que tomar todos os cuidados lá. A gente está tendo menos incidência até, porque o pronto atendimento lá foi fechado, que eles estão em reforma, então a gente não está recebendo tantos pacientes, entendeu? A gente tem os internados,
e só. Às vezes tem alguma transferência entre os hospitais, mas o pronto-socorro, né, a gente fechou agora para fazer reforma, então vai ficar 3 meses fechado. Então a gente está parecendo mais uma casa de repouso do que um hospital, mas tudo bem. Teve um rapaz, eu sei que ele está fugindo um pouco da aula, que ele chegou para mim e falou assim: Eduardo, eu fui no pronto-socorro tirou uma radiografia do meu pulmão, eu cheguei lá resfriado, e o médico com a radiografia falou que eu estava com Covid. É assim? Fez o exame de sangue? Ele, não, só falou que ia afastar por 14 dias. Eu falei, eita, mas... Tá. Eles estão fazendo isso. E quando o raio-x dá alterado, tudo esbranquiçado lá, eles estão... na hipótese aí de uma pneumonia ou de um Covid, eles estão afastando a pessoa para ficar, né, isolado até passar a melhorar os sintomas. Só se tiver alguma falta, tipo assim, a saturação tá mudando, tá tendo falta, dificuldade para respirar, aí tem que buscar o hospital para ser internado. Né? Mas lá no hospital, na Santa Casa, aconteceu muito disso, dos pacientes chegarem no pronto atendimento, passar a fazer o raio-x, e lá dá tudo branco, não, é Covid, e a gente isola o paciente, às vezes é transferido para outro local, entendeu? Mas o teste rápido para ter certeza se é positivo ou não, a Santa Casa não está fazendo ainda. Certo? Bom, voltando aqui para a nossa aula, tá? Essa questão 11 a gente já comentou um pouquinho nas questões passadas. Então, fala sobre controle de qualidade aplicado sobre as emulsões. Então, quais condições podem ser submetidas às amostras de emulsão para avaliar a estabilidade? O que indica o teste de espalhabilidade? Então, a gente já respondeu a letra A nas questões anteriores. Essas condições que eu falo de a gente submeter uma emulsão, seria aquelas condições de temperaturas extremas, né? Então, uma estufa, uma geladeira, por tanto tempo. Então, a gente submete a uma temperatura específica durante um tempo específico, tá? Com o objetivo do quê? De a gente avaliar aqueles limites de conservação que eu tinha falado para vocês, né? Até que ponto o meu produto ele se permanece estável. Então, assim, a faixa de estabilidade é dos 10 graus a 40 graus, um exemplo, né? Então, a gente avalia em diferentes situações para determinar mesmo os limites dessa conservação. O produto ele tem que ser embalado, né, numa embalagem escura, livre de qualquer luminosidade, porque senão ele perde estabilidade. Isso a gente vai saber fazendo esses testes em diferentes condições, no escuro, no claro, numa embalagem de vidro, uma embalagem de plástico ou de algum outro material, para a gente descobrir, né, até que ponto o produto se mantém estável, que fatores externos alteram sua estabilidade e por quanto tempo, né? Então, assim, se eu colocar numa estufa ou ficar, por exemplo, durante um dia, vai perder estabilidade? Não vai. E a gente avalia isso em diferentes tempos, né? Eu vou deixar a amostra, vou fazer uma análise durante 1 ano, 6 meses. Então, eu preciso descobrir os limites de conservação dessa amostra para garantir a segurança aos consumidores e mesmo para a gente poder orientar, né, como que tem que ficar armazenado esses produtos. Tudo bem? Letra B. O que indica o teste de espalhabilidade? O nome já está dizendo, né? Espalha. Mas isso... Que situação o seu produto vai se comportar? Mas isso tem a ver com as propriedades reológicas. Lembra que eu já falei isso para vocês? Tem a ver com a viscosidade,
né? Então, assim, geralmente o produto a gente coloca, né, como se fosse um peso sobre esse produto, e aí ele vai se espalhar lá numa plataforma, numa superfície, a gente avalia até mesmo o diâmetro com o qual esse produto se espalhou, tá? Então, assim, dependendo da viscosidade, ele vai ficar muito retido na superfície, ele não vai conseguir, né, se espalhar lá na superfície que a gente está avaliando. Então, tem a ver com as propriedades reológicas, a viscosidade que o meu produto ele apresenta. Então, a resposta seria a viscosidade? O que indica o teste? Isso, o grau de viscosidade, a gente vai avaliar as propriedades reológicas do meu produto. Então, a gente vai avaliar a consistência do produto. Então, a gente consegue avaliar se ele está bem aquoso, se ele está bem consistente. Questão 12. Qual é a importância do sistema EHL para a estabilidade das emulsões? Por quê? E explique como calcula. Qual é a importância do sistema EHL? Silêncio. O que vocês me diriam? EHL. Vocês lembram dessa aula? Eu lembro fazer como faz o cálculo. A importância do sistema EHL. Quando eu estou falando em EHL, eu estou me referindo ao que da emulsão? Água em óleo, óleo em água? A gente está se referindo ao equilíbrio hidrolipofílico? Isso, perfeito. Tá, então, qual que é a importância desse sistema para a estabilidade? A escolha correta do emulsificante baseado aí no EHL vai impedir que haja separação de fases na minha emulsão. Então, assim, a escolha, esse sistema EHL vai determinar o melhor emulsificante para garantir que a emulsão não se separe, para que a água não se separe do óleo, para que mantenha de forma homogênea o meu produto, entendeu? Essa é a importância. Então, por que a gente calculou? Eu ensinei vocês a calcular um EHL, para a gente descobrir de que maneira a gente garante a estabilidade. Isso de acordo com o componente que você usa no seu produto, na sua emulsão. Qual é o tipo de emulsificante, na quantidade certa, tá? Que a gente deve utilizar para evitar separação de fases, que é um desvio de qualidade, né? A separação de fases. Então, qual a importância do sistema EHL para a estabilidade das emulsões? É a escolha correta do emulsificante para garantir a homogeneidade do produto. E evitar separação de fases. Isso. Certo? A gente já respondeu a importância e por quê, né? Agora explica como calcula. Vocês lembram? Assim, por cima, a gente não está falando em números, né? Mas assim, como que a gente começa um cálculo? Então, primeiro a gente tem que se basear na fase oleosa, né? Da minha emulsão. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Certo? Perfeito. O que mais? A gente tem que observar as quantidades que são utilizadas de cada componente oleoso, certo?
o valor do EHL para cada fase oleosa também. Então, por exemplo, a vaselina, lanolina, qual é o EHL de cada um deles. A gente multiplica, vocês lembram disso? Pega o peso da substância vezes o EHL. Então, vai fazer isso para todos os componentes da fase oleosa. Pegar o peso que vocês vão, né, utilizar da substância, multiplicar por cada EHL específico e depois a gente soma todos esses valores para encontrar o quê? Aquele valor de EHL ideal. Vocês lembram disso? Sim. Tá? Aí você tem o valor de EHL, o ideal para manter a estabilidade. Ok? Se vocês não tiverem o emulsificante com esse EHL, a gente pode fazer uma mistura de emulsificantes. Então, você pega, às vezes, um emulsificante com valor de EHL mais alto, um outro com valor de EHL mais baixo, e a gente consegue fazer uma subtração em relação a esse EHL ideal e encontrar as partes. Quanto de cada emulsificante eu devo utilizar para eu chegar próximo do valor do EHL ideal. Tá? Então, assim, resumindo por cima, aquele cálculo que a gente fez, tá? Que caiu até na prova, na B1 de vocês, mas aqui seria mesmo para vocês relembrarem como que é feito esse cálculo. Porque na prova eu posso colocar, ao invés de pedir para vocês calcularem, eu posso falar alguma coisa sobre esse cálculo, né? Da somatória, esse EHL ideal, então saber, vocês entenderem como que é feito esse processo do cálculo. Ok? Todo mundo ficou quieto. Tudo bem, Pro. Então, tá bom. Tá muito rápido, vocês estão me acompanhando? Vocês querem uma pausa para ir no banheiro, tomar uma água? Eu tô de boa. Só tô lendo com calma mesmo. Então, tá bom. Qualquer coisa, vocês me avisam. Se vocês quiserem uma pausa, refletir, se eu tô falando muito rápido. Não, tá tranquilo, Pro. Bom, então tá bom. Questão 13. Cosméticos são produtos para uso externo, destinados à proteção ou ao embelezamento de diferentes partes do corpo. Para garantia da qualidade e segurança na utilização desses medicamentos, a Farmacopeia Brasileira preconiza uma série de testes que devem ser realizados para cada produto, de acordo com a respectiva monografia. Tá? Então, sobre esse exposto aqui, assinale a alternativa correta. Letra A. Para a avaliação da estabilidade de cosméticos, podem ser utilizados, além dos parâmetros organolépticos, né, cor, sabor, os parâmetros físico-químicos, como pH e viscosidade. B. O teste de dissolução verifica a quantidade máxima de um soluto expresso em gramas que se solubiliza em 100 gramas de água a uma determinada temperatura. C. Todo cosmético deve ser testado quanto à viscosidade para determinar, dentre outros fatores, a espalhabilidade do produto. D. O teste de desintegração permite avaliar a estabilidade de cremes quanto à quebra da emulsão e pomadas, podendo assim auxiliar na determinação da estabilidade do produto e da sua validade. E, durante a avaliação da determinação do peso para cremes em embalagens de até 60 gramas, o peso do produto deve ser exatamente igual ao declarado na embalagem. Qual que vocês acham que está correta? Eu estou falando de cosméticos.
Deixa eu ver aqui quem entrou. Qual resposta vocês acham que está correta? Ai, eu tô na letra C. Letra C. Alguém Isso. tem outra opção? Ou todo eu tô na mundo letra tá com a C, mas Brenda? não tá certa, não. Eu acho que é C também. Ó, vamos ler aqui, ó. Todo cosmético deve ser testado quanto à viscosidade? Todo cosmético, vocês acham? Não. E aqueles que são pó? Será que a gente avalia a viscosidade? Não. Então, aí a gente já descarta a letra C. Eu nem pensei nisso. Uma pegadinha. Calma. Letra A, exatamente. Nossa, é porque, tipo assim, eu achei que tava tão óbvio. Sabe quando você fala assim, tá óbvia, mas acho que eu vou tentar outra? Então, a letra A, ela é a correta. Então, assim, para avaliação da estabilidade de cosméticos, podem ser utilizados os ensaios organolépticos e os parâmetros físico-químicos, pH, viscosidade. Aqui, a gente não está determinando se é todo cosmético que vai ser avaliado pH, viscosidade. A gente só está falando de maneira geral. Demos exemplos de testes diferentes da letra C, que fala que todo cosmético deve ser testado quanto à viscosidade. Tá? Então, a letra C é uma pegadinha. Ok. Tranquilo, né? Sim. Então, tá. Questão 14. A umidade é um fator que pode afetar a estabilidade dos medicamentos, pois facilita a ocorrência de reações químicas, biológicas e físicas. A medição da umidade é feita por meio de um aparelho conhecido como... O que vocês acham? Letra A. Termômetro. Termômetro é temperatura, né? Hidrômetro. Hidrômetro. Higrômetro, esse aqui, por causa do higro, de água. Sei lá. Tem a ver com a água, né? Exatamente. Então, é o higrômetro que vai avaliar aí a questão da umidade. Termômetro avalia a temperatura. Espectrofotômetro, ele vai avaliar aí o comprimento de onda, né? Às vezes uma coloração diferente, um exemplo. Oxímetro tem a ver com teor de oxigênio. Glicosímetro tem a ver com taxa de glicose, tá? Nada a ver. Questão 15, só para falar se está certo ou se está errado, ok? No que se refere à garantia de qualidade, sanitização e higiene, qualificação e validação, recolhimento de produtos, contrato de produtos, análise, instalações, julgue os itens a seguir, tá? O fabricante pode aceitar em substituição a realização de testes de controle de qualidade de matérias-primas, o certificado de análise emitido pelo fornecedor, desde que a confiabilidade do certificado seja estabelecida por meio de avaliação periódica dos resultados apresentados e de auditorias às suas instalações? Sim. Todo mundo entendeu essa? Então, a gente está falando sobre a matéria-prima. Então, você vai produzir lá um produto. Você tem a matéria-prima.
eu vou ter que fazer análise de controle de qualidade sobre a matéria-prima? Eu posso simplesmente utilizar o certificado do fornecedor falando, aprovando a matéria-prima, e aí com isso eu já dou seguimento ao procedimento da elaboração do meu produto? Bom, ou de qualquer forma eu preciso analisar a matéria-prima? Precisa analisar a matéria-prima. Eu não posso confiar às cegas só porque o cara tem um certificado lá da Conchichina. E se for só um certificado fajuto? Ou se a matéria-prima com o mesmo certificado estiver defeituosa? Então, mas aí dependendo, nessa questão aqui, que fala que o certificado tem avaliação periódica dos resultados apresentados, auditorias, as suas instalações, tá? Se você tem tudo documentado sobre a matéria-prima, tá? E você confia no fornecedor, você tem tudo registrado, pode ser uma opção para o fabricante não fazer a análise sobre a matéria-prima, só que aí você vai estar confiando aí, né, Exatamente, tá? Mas se você tiver o certificado do fornecedor perante outras auditorias que vêm até o seu estabelecimento, você pode usar como uma prova, né, que o produto foi analisado, que tem análise do fornecedor, tá? Eles não vão falar que você está errado se você tiver todo o certificado do fornecedor, tá? Mas o ideal, por exemplo, assim, então essa questão aqui, ela tá certa, tá? Então, dependendo das análises, avaliação, se tiver tudo registrado nesse certificado, você confiar, o fornecedor, o fabricante, ele não vai ser obrigado a fazer os testes sobre a matéria-prima. Mas você vai ter que usar esse laudo do fornecedor como uma prova da qualidade, se vier visitações, alguém fiscalizar o serviço, entendeu? Mas é aquela coisa, você vai estar confiando às cegas, tá? Você vai estar confiando aí no fornecedor. Então, se você conhece a fundo as instalações, como que é feito o processo, tem tudo arquivado sobre os testes que o fornecedor faz, aí é uma coisa. Aí você vai comprar lá da China, entendeu? Você não sabe como é que vem, como é estocado, como é armazenado. E eu faria análise da matéria-prima, para a gente se trazer uma segurança ainda para o nosso produto. Deu para entender? Eu poderia mandar uma auditoria, um auditor para a empresa? Ou não? Do jeito que dá o fornecedor. Oi? Por exemplo, assim, ó, a sua empresa, o laboratório, uma vez que você vai comprar a matéria-prima, você pode exigir esses laudos do fornecedor. Olha, você vai me enviar a matéria-prima X, mas eu quero todo o laudo de controle de qualidade, entendeu? É um dever seu receber esses laudos. Se a empresa mandar laudos duvidosos, ou você não confiar, você pode sim mandar um auditor lá no fornecedor, entendeu? Porque se você fechou algum contrato com esse fornecedor, entendeu? Você precisa garantir que a matéria-prima esteja em perfeitas condições, mesmo que a sua empresa vá fazer uma análise também, né? Mas você pode mandar um auditor, sim, né? Verificar como que tá as instalações do fornecedor. Okay. Questão 16 e última questão para vocês. O prazo de validade, o período de utilização em embalagem, as condições de armazenamento dos medicamentos comercializados, né, no Brasil são determinados pelos testes de estabilidade, um conjunto de testes projetados para obter informações relativas à estabilidade de produtos farmacêuticos. Entre os diversos tipos de estudos de estabilidade, aquele que é primordialmente projetado para acelerar a degradação química ou mudanças físicas de um produto farmacêutico em condições forçadas de armazenamento e para avaliar o impacto
de curtas exposições e condições fora daquelas estabelecidas no rótulo do produto, que podem ocorrer, por exemplo, durante o transporte, é o estudo de estabilidade, letra A, de acompanhamento, B, C, de impacto, D, de longa duração ou E, forçado. Letra D, de longa duração. O que você acha? Oi? Todo mundo acha que é a letra D? A letra D, isso mesmo. Então, é a longo prazo, então será uma estabilidade a longo prazo, longa duração, para a gente avaliar, né, os extremos aí do armazenamento, da conservação do nosso produto. Perfeito? Perfeito. Vocês tiveram dúvidas sobre esses exercícios? Não muito. Posso cobrar? Pode colocar todos eles na prova. Perfeito. Farei isso. Mas faça as mesmas perguntas, hein? As mesmas perguntas de jeitinho diferente. Ô, Pro, você vai colocar essa aula lá no AVA, né? O AVA. Bom, gente, quando eu esqueço, vocês podem me mandar mensagem, tá? Eu vou pôr já agora para vocês, mas caso outras vezes eu esqueça de pôr o material, vocês podem me cobrar, pelo amor de Deus. Às vezes é tanta coisa que tem que fazer, que às vezes eu esqueço desse detalhe. Tá, ok? Ok. Pode mandar o trabalho ainda? Pode, me mandem um trabalho, tá? Eu tô corrigindo essa semana já para colocar as notas no AVA para vocês. Todas. Beleza. É só isso por hoje, Pro? Por hoje é só. Espero que todos tenham conseguido acompanhar a aula legal aí. Qualquer pergunta vocês podem, né, me procurar, e-mail, mandar mensagem, tá? E eu já vou por agora, prometo, vocês podem ficar aí de prontidão no AVA. Já vou colocar a aula no AVA para vocês, essa aula. Perfeito? Então tá bom, professora. Boa noite. Uma boa noite para todos vocês. Um beijo. Tá bom. Boa noite. Obrigada pelo beijo para vocês. Eu vou enviar de amanhã.